Boa noite, eu sou o Valdir Lamin Guedes e essa é a segunda parte do evento, o que eu faço quando digo que sou educador ou educador ambiental. Então, inicialmente, eu vou fazer uma pequena apresentação do que se trata esse evento e logo mais a gente passa para as comunicações. Então, esse seminário, ele é, na verdade, então, um evento de lançamento do nosso livro, que ele, então, está disponível para se acessar, tanto acessar, conhecê-lo, né, sem ter que baixar pelo site da editora, como se quiser baixar, né, está lá disponível, né, para poder fazer download. Caso vocês compartilhem o link, eu peço sempre que façam pelo link da editora, porque pode ser que a gente mude alguma coisa, enfim, eu sempre posso trocar o arquivo, então no site da editora, ele sempre vai estar o livro mais atualizado, né? Às vezes alguém compartilha o texto o link do Google Drive, né, de onde está hospedado o arquivo em si, mas esse link pode ser que a gente altere, né, conforme mude o arquivo. Bom, seguindo então, vou me apresentar rapidamente, né, porque muitos, parte aqui dos presentes me conhecem, são autores do livro, mas para quem não me conhece, entender de onde, né, do meu lugar de fala. Então, meu nome é Valdir Lamin Guedes, eu sou biólogo, tenho mestrado em biologia, tenho algumas especializações, incluindo em educação ambiental, e mais recentemente, ano passado, eu defendi meu doutorado em educação, com o tema de pesquisa em educação ambiental online, né, a formação de professores em ambientes online. Minha atuação, apesar de ter trabalhado com outras coisas, né, com divulgação científica, trabalho com EAD, né, sempre trabalhei com educação ambiental, desde o começo da graduação. Estou, então, como editor-chefe da editora da Raiz, né, editora responsável por essa publicação, e também tem o arte, depois quem quiser conhecer tem no livro e tem o site da editora no livro. Conhecer um pouco a história desse livro. Ele começou, né, com uma campanha de financiamento coletivo pelo site Benfeitoria. Nesse momento ainda, queria só pedir para vocês, e eu vi que algumas pessoas estão colocando aqui, né, na audição de tarde a gente fez isso, foi bem legal, colocar, né, de qual cidade vocês estão falando, para a gente ter uma noção, né, de onde vocês estão falando. Vocês podem usar aqui o bate-papo, tá bom, para colocar essa informação. Daqui a pouco eu vou ler. E então, nesse momento, a gente ainda falava sobre o educador ambiental, você colocar no feminino, depois a gente, por requisição de uma das autoras, a gente colocou como educador ou educadora ambiental. E aí essa campanha permitiu, né, parte dos recursos para a gente criar, produzir o livro, né? Infelizmente, não consegui fazer isso ainda, né? Quem sabe consiga ainda, né? Então, o produto final, então, esse nosso livro, ele tem 24 autores, 24 capítulos, que são de 47 autores. Aqui está a divisão nessa planilha por estado, no caso dos artigos de brasileiros, os capítulos de brasileiros. Então, temos aí capítulos de pessoas que estão no Amazonas, na Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco e São Paulo, né? São Paulo aparece um pouco mais, parte porque são as pessoas que eu conheço, né? Mais as pessoas próximas, né? Então, é mais por isso que a gente tem esse número alto. Mas, de tarde foi interessante, tivemos 2 apresentações do pessoal do Amazonas, de Pernambuco, então, assim, foi bem legal o nosso debate durante a tarde. E temos, então, o prefácio de um professor espanhol que mora no Equador, né, o professor Javier, e também temos um artigo de Moçambique. Aqui está a nossa programação agora, nessa segunda parte, temos, então, 5 comunicações. Então, os autores vão poder explicar melhor, né, como o trabalho deles. Aqueles que precisarem, né, a gente vai poder compartilhar, né, a tela para poder passar os slides, tá bom? E os próximos eventos, né? A gente, na próxima semana, vai realizar o seminário do Observatório da Educação da Covid-19. Esse é um projeto que eu também estou desenvolvendo junto à editora da Raiz. Eu vou mandar para vocês o link, né?
Então, não divulgando esses dois eventos. Esse é o próximo que eu vou falar. Esse daqui, esses dois eventos têm uma possibilidade de envio de trabalhos, né? Então, só depois acessar as normas e ver como dá para participar. E aqui também, dado o interesse, né, nesse nosso seminário aqui, vou falar para vocês que tínhamos 300 vagas disponíveis. Então, eu consegui agora uma ampliação, né? A gente pode chegar a 1000 vagas. Então, assim, quem quiser ainda vai conseguir se inscrever. Mas tivemos essa surpresa, né, de ter, até o momento, 290 inscrições nesse evento. Então, dado esse sucesso, eu vou realizar um segundo seminário em 28 de agosto, vai ser durante a manhã e a tarde, e ele também vai ter a possibilidade de apresentar trabalhos, tá bom? Então, depois lá no link do evento, vocês vão ter mais informações sobre como participar. Bom, era isso que eu ia falar aqui dar início aos nossos trabalhos. Bom, então, vamos começar então aqui com as apresentações. Segundo a nossa programação, só vou achar aqui onde eu vou. Então, o primeiro da noite é o José Antônio da Silva Dantas. Ele está presente, não está? José Antônio está presente? Ele estava, eu acho que caiu. Opa! Então, vamos começar com você, José Antônio. Você está aqui o primeiro na nossa programação. Você está com áudio? Boa noite a todos. Consegue me ouvir? Eu acho que está um pouco baixo. Consegue me ouvir melhor agora? Sim. Vocês conseguem ouvir, pessoal? Coloquem aqui no bate-papo. Finalize aí, por favor. E sim, né? Tá todo mundo ouvindo, né? Tá sim, tá todo mundo ouvindo. Então, José Antônio, pode começar. Eu vou marcar o tempo aqui, 12 minutos, tá bom? Precisa ligar o vídeo? Não é necessário. Pronto, tá ok. Apresentação, boa noite a todos. Eu sou José Antônio da Silva Dantas, aqui residindo em Alagoinhas, no interior da Bahia. Capítulo que foi publicado no trabalho tem o título A Corrente do Bem, Educação Ambiental, a Corrente do Bem. Na verdade, ela surgiu de uma proposta que foi diante de uma mobilização, uma chamada do Ministério da Educação, junto em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, foi justamente mobilizar as escolas de todo o país, diversos segmentos, tanto particulares, privadas, quilombolas, indígenas e escolas de educação do campo. Então, me apresentando um pouco, para não ficar muito extenso, eu estou professor e coordenador de uma escola privada, mestrando pelo programa de pós-graduação pela Universidade do Estado da Bahia. E esse capítulo, ele retrata um pouco da minha trajetória enquanto educador ambiental, que veio desde a graduação da iniciação científica, já vinha trabalhando com a temática de educação ambiental, mas com comunidades ribeirinhas. Então, esse trabalho foi levado adiante, juntamente nas escolas, que é o espaço que a gente consegue disseminar com maior facilidade a proposta de educação ambiental, juntamente porque a gente consegue juntar, compartilhar com o maior público, que é o público-alvo, que são os alunos. São eles que vão partilhar todas as experiências, todas essas vivências e essas realidades que estão aí afora. Então, a proposta veio com a chamada do Ministério da Educação com o Ministério do Meio Ambiente, que foi lá em 2018, com a 5ª edição da Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. E nesta proposta,
a Bahia ela ficou entre os 3 estados com maior número de escolas inscritas, com mais de 1.000 escolas, e tivemos aí a oportunidade de estar entre as 4 escolas aqui do NTE 18, que é o que corresponde todo o núcleo territorial, e a única sendo privada de toda essa região. Então, foi uma honra, chegamos então, à etapa regional, e dentro dessa proposta, tivemos aí o tema que foi proposto pelo Ministério da Educação com o Ministério do Meio Ambiente, foi cuidar do Brasil, cuidando das nossas águas. Então, tivemos como subtítulo, cuidar da nossa água é preservar a nossa vida, e com público-alvo de estudantes do ensino fundamental 2, do 6º e 7º ano, entre 11 e 14 anos, e todos foram mobilizados a participar e colocar em prática todas as ações que foram propostas pelo projeto. Então, como é possível ver lá na página 88 desse livro, estão algumas imagens que aí teve que percorrer alguns caminhos até passar por cada etapa, a etapa escolar, a etapa regional, a etapa municipal. Então, as primeiras mobilizações foram na escola, onde ocorreu a conferência da escola, apresentações culturais, mobilizações em praças públicas, e após isso, visitas às comunidades, onde perpassam todos os recursos hídricos das cidades e rios, e colocar esses alunos a conhecer toda a problemática da cidade, que muitos até desconheciam, e a partir disso propor iniciativas, apresentar propostas para o poder público com ações de prevenções, ações de conservação da água, dos rios, das nascentes. E foi a partir dessa proposta que buscamos parcerias para que o projeto tivesse andamento, como é possível ver durante a construção do trabalho, a parceria da Bracel, a Secretaria de Meio Ambiente aqui de Alagoinhas, Bahia, juntamente com a consultoria Lino Ambiental. Estes foram os nossos colaboradores de suma importância e que nos deram suporte para que esse projeto desse andamento. E as parcerias, elas continuam, porque é um projeto que a intenção é que não fosse estagnado, mas que as propostas elas fossem levadas adiante, e isso, independente de chegar à etapa nacional, nós continuamos com as propostas da escola até hoje, mesmo diante da pandemia. Iniciou em 2018, 2019 continuamos, em 2020, este ano, assim continuamos com as atividades remotas, mas o projeto ainda está em andamento. Então, diante de tudo que foi exposto, na verdade é uma síntese, mas que todos podem visitar o capítulo, não só este, mas outros, que é uma obra de muita relevância e importância. Para quem é educador ambiental, sabe o quanto é importante experimentar, colocar esses jovens, os adolescentes, principalmente os alunos, a vivenciar toda esta realidade, porque serão eles os nossos futuros e serão eles também os multiplicadores dessas ações. Então, compartilhar, utilizar essa ferramenta humana, essa força jovem, com garra, com força de vontade, estimular e provocar, essa foi a ideia também de trazer a temática educação ambiental à corrente do bem. Que quando faz, motivam outros e fazendo da melhor forma, que todos possam sair ganhando. Educação ambiental não é um jogo, é uma via de mão dupla, que um ajuda, o outro retribui, e cada um faz a sua parte na medida do possível. Então, eu agradeço, finalizo a minha apresentação agradecendo a oportunidade de poder compartilhar um pouco, enquanto educador, enquanto professor, enquanto multiplicador de tudo aquilo que vem sendo agregado durante a minha formação, e é com muito prazer, muita honra que eu tenho de multiplicar também esses conhecimentos e compartilhar com esses jovens o que é possível ser feito diante de tantas realidades que nos apresentam hoje em dia em nossa cidade, nosso estado e no nosso Brasil. Eu agradeço ricamente a oportunidade ao Valdir por apresentar esse singelo trabalho
mas que é de muita riqueza e de muito valor para mim e para toda a nossa comunidade. Muito obrigado. Obrigado, viu, José Antônio? Ótima sua fala. Então, a gente vai fazer todas as apresentações e fazer o debate no fim. Agora a gente vai passar para a Pamela. Ela vai poder fazer agora, né, Pamela? E fique à vontade, tá bom? Então, até 12 minutos. Então, pode ficar à vontade. Olá, boa noite. Vocês me veem? Sim. Sim. Queria começar agradecendo a oportunidade desse momento de fala, de poder participar, colaborar na construção desse livro, compartilhando a minha experiência como educadora ambiental, e agradecer essa oportunidade de estar aqui hoje. Então, eu sou a Pamela, como formação eu sou cientista ambiental, eu sou aluna de mestrado no Programa de Análise Ambiental Integrada da Unifesp Diadema e sou educadora ambiental desde os 15 anos de idade, e a minha atuação profissional se deu início e continua até hoje como funcionária da Prefeitura Municipal de São Paulo. Eu trabalho atualmente como educadora ambiental na divisão de difusão e projetos em educação ambiental, DDPEA, que fica na Coordenação de Educação Ambiental, Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz, Alma Paz, que é uma coordenadoria vinculada à Secretaria do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. Então, eu vim compartilhar um pouco aqui dessa minha experiência na prática, na resolução de conflitos socioambientais, no caso do Jardim Apurá, de um bairro que fica localizado na cidade de Ademar, zona sul de São Paulo. Esse bairro ele é banhado pela represa Billings. Mas essa história ela não começou no DDPEA, na Alma Paz. Ela começou esse projeto de implantação participativa, que é o nome que a gente denominou, num departamento que se chamava Departamento de Gestão Descentralizada, que eram várias divisões, vários departamentos, 10, espalhados pela cidade de São Paulo, territorializados, e era esse departamento que atuava na ponta, no território da cidade de São Paulo, na educação ambiental, na fiscalização ambiental e na biodiversidade. Era um trabalho que era intencionalmente em conjunto com essas 3 divisões, então a gente atuava nos territórios. E esse desafio começou aí em 2017, com essa demanda de implantação participativa de um parque. E já que entendeu-se na gestão que esse parque ele foi muito reivindicado e até hoje é uma luta constante para que haja realmente a implantação deste espaço público. Então, nada melhor, então, fazer uma implantação desde o início do projeto básico de arquitetura, de paisagismo e equipamentos dentro do parque. Foi feito a consulta à população e também de todos os agentes sociais identificados naquele território. E aí, o tema central, então, que eu venho relatando neste capítulo, é como a educação ambiental pode ser uma mediadora de conflitos, dada uma realidade de extrema vulnerabilidade, por se tratar de um território específico, de proteção e recuperação de mananciais, mas ao mesmo tempo com muitas ocupações precárias, e também recebeu junto ao parque um condomínio de interesse social com 193 torres bem no meio deste parque tão sonhado, tão requisitado pela população ali já antes moradora. Então, esse trabalho ele se deu constantemente com a implantação desse condomínio, que se chama Residencial Espanha. E aí, respondendo essa pergunta, o que eu faço quando eu sou educadora ambiental,
hoje eu acredito muito na participação social para a resolução desses conflitos provindos com a moradia e a proteção ambiental, com esse conflito de interesse dessas duas partes, e ao mesmo tempo essa necessidade de acesso a serviços, de todos eles, de educação, por exemplo, a saúde, a cultura, o esporte, o lazer. Este bairro ele está localizado num lugar muito distante, onde não existem esses acessos, e esse conflito grande de inserção de mais de 16 mil pessoas nesse território que já era precário antes, fragilizou ainda mais, e é esse o desafio que a educação ambiental prevaleceu até hoje. E eu comecei contando de como se deu essa dinâmica, essa mudança na estrutura do poder público, porque no meio disso tudo a Secretaria do Verde sofreu uma reorganização, onde extinguiu esse DGD, esse departamento descentralizado, e esse projeto ele ter continuado até hoje é uma resistência, da população e das pessoas que participam dessa implantação conjunta, assim. Então, lá no capítulo eu descrevo várias atividades, eu tive um objetivo de ser bem prática do que foi feito, de fato, e eu quero trazer umas questões mais abertas, assim, porque o que de fato fez com que tivesse algum resultado até hoje é a abertura do diálogo e da escuta, você entender quais são reais demandas, e não só com a sociedade civil, mas também com os outros setores do poder público, a SEAB, a Secretaria de Habitação, por exemplo. Ela foi muito parceira nossa nesse início, porque tinha um condomínio de interesse social, é o Minha Casa Minha Vida, e a SEAB, ela é a responsável municipal, e ela tem todo um trabalho pré e pós-ocupação também dessas pessoas, esses novos moradores inseridos nesse território. E esse momento a gente se encontra já com quase 100% já de ocupado, então tá todo mundo lá no meio de uma pandemia, e assim, e as coisas estão acontecendo. Então, o diálogo, a escuta, a comunicação que foi falada aqui durante a tarde, e também pelo nosso colega José Antônio, que é importantíssima a fala e as discussões para a promoção mesmo dessas políticas públicas. E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que a gente trabalhou muito nessa participação social dentro dos canais de participação. A gente criou uma rede que a gente chama Rede Espanha, e uma rede ambiental Espanha, onde tem pessoas que são os agentes sociais de públicos privados, que a gente tem um planejamento, já que temos a presença da construtora que construiu todo esse empreendimento, temos a presença da Secretaria de Habitação, que está acompanhando isso, temos a presença da Saúde, que está providenciando o BS, para dar conta dessa população. Então, de ter essa amarração onde todo mundo pode demandar, dizer o que está precário, o que precisa de fortalecimento, e essa troca entre técnicos foi uma coisa que fortaleceu e nos fortalece até hoje para conseguir atingir a população. E um dos instrumentos também, uma das práticas, foi a formação de multiplicadores, porque assim, até mesmo esses agentes, esses assistentes sociais, esses técnicos que a gente tem conosco, a gente acaba transformando eles em educadores ambientais e multiplicadores. Então, para a fomentação dessa participação e também das políticas públicas socioambientais que a gente tem um aparato legal, a gente tem toda essa assessoria, porém a prática é muito difícil, e por se tratar de um lugar que na verdade, eu gostaria de falar um pouco que não é só o técnico, né? Quando a gente está lidando com a população, é muito difícil ter essa separação nesse entendimento dos processos, porque a gente está falando bastante de gestão.
a gestão, no momento, não calculou o impacto social da inserção desses novos moradores lá, com uma área gigantesca verde e no meio, separando esses dois. E assim, e os acessos são muitos. Para entrar, para sair na mobilidade, é muito difícil, é um desafio mesmo que a gente está enfrentando a linha de frente, mas esses caminhos, o diálogo, eu quero frisar bem nessa tecla, ele é essencial nesse momento, assim, para que todo mundo se ponha no lugar do outro, que também já foi falado hoje. Eu não sei se eu falei muito, eu não sei se eu falei tudo que eu queria falar. E, assim, uma coisa que eu não falo, por último, já estou encerrando, no capítulo, mas eu queria também deixar aqui o conceito de governança socioambiental, considerando essa questão de gestão, assim, e esse trabalho que é de baixo para cima que a gente está fazendo com a população, a quem está trabalhando ali diretamente, essa governança, esse novo olhar, essas alternativas que a gente está buscando para a resolução desses conflitos, ou ao menos minimizá-los efetivamente. E acho que é isso que eu queria trazer. Estou aberta a comentários, muito obrigada. Agradeço novamente essa oportunidade. Ótimo, muito bom, Pamela. Então, a gente vai continuar então com as nossas apresentações e fazer o debate ao fim, como eu havia falado. Agora, a Natácia conseguiu entrar. Ela estava já agendada nessa ordem. Você já quer apresentar, Natácia? Você está sem áudio? Acho que você está sem áudio ainda. Oi, estão conseguindo me ouvir? Isso, agora sim, agora sim. Então, Natácia, você vai usar slides? Não, né? Não. Tá bom. Então, 12 minutos, pode ficar à vontade. Só um segundo. Bom, Só um segundinho. Quem tiver dúvidas, questionamentos, né, relacionados às apresentações, pode usar o bate-papo. Aí o autor já vai vendo, e quando a gente abrir o debate, ele já responde, tá bom? Então, viu, Natácia? Pode ficar à vontade. Bom, o capítulo que eu escrevi, na verdade, ele começou como um trabalho de ensino de botânica, porque eu terminei recentemente o meu mestrado em ensino de ciências e eu estudei essa interface. E eu percebi que o ensino de botânica, os problemas que nós temos, estão muito relacionados com o ensino da educação ambiental. Por quê? Porque quando você vai perguntar a alguém a respeito de como você preservaria algum ser vivo, geralmente essas pessoas citam que esse ser vivo a ser preservado é um animal. E o restante do meio ambiente é preservado por causa desse animal. E se esquece que tem uma série de outros seres vivos ali que são importantes para que esse organismo animal sobreviva, mas que também eles têm direito de serem preservados pela própria existência deles ali. E essa falta de percepção que as plantas estão ali, que elas são importantes por si só, é chamado na bibliografia de invisibilidade botânica, mas também tem alguns lugares que você vai encontrar com o nome de cegueira botânica ou então de cegueira vegetal. E além de você não perceber a importância que os vegetais têm no meio ambiente, né, na construção dos ecossistemas, nós também não percebemos o quanto que as plantas são importantes no nosso cotidiano. Então, a gente se esquece que a gente usa planta praticamente desde o dia que a gente nasce, né? Muitas fibras que nós usamos para os nossos tecidos são feitos a partir de vegetais. Nós nos alimentamos de muitos vegetais e tem até uma discussão de que a compra desses alimentos numa forma fragmentada, tira essa percepção de que aquilo ali é parte de todo um organismo. Por exemplo, quando você compra uma cenoura é uma raiz.
geralmente você encontra só a raiz da cenoura, você não encontra a cenoura por completo para você perceber que aquilo ali é todo um organismo, né? E essa falta de percepção que nós temos a respeito dessa importância, né, atrapalha muito nessa questão da preservação. Então, a atividade que eu e a minha orientadora propomos nesse trabalho que nós realizamos e que está lá no capítulo, é justamente uma forma de tentar sensibilizar as pessoas para as plantas. E essa sensibilização, ela vai por um caminho diferente do que a gente costuma fazer nas nossas atividades, principalmente na escola, em espaços de, de ensino, de educação não formal, que é trazer essa sensibilidade pela emoção. Geralmente nós fazemos atividades que envolvem a razão, mas essa proposta nossa, ela pega a pessoa, chama a atenção da pessoa pela emoção. E o que é essa atividade? É uma atividade onde nós levamos os participantes em grupo, a proposta é que seja feita em grupo, para um jardim sensorial, que é um espaço onde nós temos várias plantas que estão ali colocadas, que têm texturas diferentes, cores diferentes, cheiros diferentes, e os próprios elementos que fazem parte daquele jardim, que seja o piso, o vento, as outras plantas que possam estar ali em volta, que não sejam parte propriamente desse jardim, por exemplo, as árvores, todas elas vão usar vão despertar os nossos 5 sentidos. Então, a proposta é que as pessoas possam caminhar por esse jardim ou por essa horta, né, que também pode ser um espaço de horta, que é muito comum usar-se hortas como um instrumento de educação ambiental, para que essas pessoas possam tocar as plantas, cheirar as plantas, comer as plantas, aquelas que possam ser ingeridas. E depois de que a gente dá um tempo para que essa pessoa tenha esse passeio, esse contato com as plantas, as pessoas possam sentar em roda e conversar a respeito daquilo aquelas sensações que as plantas trouxeram. Então, a gente começa a lembrar principalmente coisas da nossa infância, de sensações que nós temos durante a nossa vida, de sensações prazerosas, ou então sensações de medo, sensações que nos causam algum certo desconforto. E na minha pesquisa apareceram muitas memórias afetivas, principalmente relacionadas com os avós e as avós, mas principalmente as avós. Porque hoje nós temos um cenário em que a maior parte da população mundial vive em ambiente urbano. E se você reparar nesse ambiente urbano, a quantidade de plantas ela está muito limitada. Nós quase não temos jardins nos imóveis, nós não temos quintais, que aqui em Minas, né, eu sou de Belo Horizonte, a gente tinha a cultura de ter o quintal, né, que era um espaço na casa onde você plantava parte daquilo que você consumia. Hoje não se faz isso mais, não, só em casas assim que são grandes e que são construídas há muito tempo, que talvez você encontre esse quintal. Mas, além desse processo de urbanização, como essas pessoas foram envelhecendo, até as dificuldades do envelhecimento atrapalham na manutenção desses espaços e as pessoas preferem colocar cimento, colocar algum piso, né, que também é uma visão errônea de que a terra que é cultivada vai gerar poeira, vai gerar sujeira. Na verdade, é justamente o contrário. A terra cultivada é uma terra que não levanta poeira, que não causa sujeira. E nos espaços que a gente não tem um jardim, o que a gente sugere é que se coloque essas plantas para serem degustadas, cheiradas, tocadas, em algum recipiente que possa esconder essa planta da visão da pessoa e pedir para que a pessoa tente identificar qual que é aquela planta. E tem pessoas que erram, mesmo sendo plantas que a gente usa no nosso cotidiano, como, por exemplo, canela, cravo, hortelã, tem pessoas que ainda erram, por justamente não prestar atenção, né, no que a gente está comendo, no que a gente está cheirando, no que a gente está usando no nosso dia a dia. E essa atividade, ela pode ser usada em qualquer faixa etária, desde as crianças menorzinhas
até os senhorzinhos de idade lá para os seus 90 anos. E a gente sugere, no caso, para o trabalho com a educação ambiental, como uma atividade introdutória, para que a partir dali a gente comece a ter uma percepção de que você faz parte da natureza, a natureza está no seu cotidiano. E a partir daí, de acordo com a ideia que cada um tiver de preservação, possa seguir com o seu trajeto, né, que você tiver proposto. Mas, às vezes, dessa conversa aí, pode surgir em outras ideias que possam te levar a propor outras atividades, a propor um outro caminho diferente do que você propõe. Então, o participante, aquela pessoa que você deseja que se sensibilize, porque tem essa questão também que a gente não sensibiliza ninguém. A pessoa se sensibiliza com aquilo que ela vê, com aquilo que ela experiencia. E essa experiência que esses participantes vão te dar de retorno pode te ajudar na construção. Então, o seu participante ele não está ali simplesmente para receber a informação de você. Ele também é uma pessoa que vai estar construindo junto com você esse movimento de educação ambiental e ajuda também que essa pessoa participe de uma forma mais efetiva desse projeto, realmente queira participar desse projeto. E as experiências que eu percebi na minha escola, que é onde eu fiz a minha pesquisa, é que gera uma memória afetiva tão grande e que os meninos lembram de mim o tempo inteiro. Eles veem alguma coisa com outro professor. Ah, a professora ensinou isso. Eu lembrei de você daquela experiência que a gente teve lá na horta da escola. Na minha escola tem uma horta, mas nós fizemos também em espaços fora. E junto com essa publicação, né, que eu estou entregando agora nesse capítulo, com a experiência que eu coletei dessas crianças, eu elaborei também um livro paradidático, que ele ainda está em fase de produção, e os meninos vivem me cobrando, professor, o livro já está pronto, professor, o livro já está pronto, mas o processo de produção não é assim tão fácil, ainda mais quando envolve outras pessoas de projetos da universidade, e o projeto em si, né, de editoração, que às vezes é demorado, porque você tem que mandar o texto retorna, e você encaixa na imagem, não fica bom, você tem que voltar, mas eu tenho certeza que essa atividade vai ajudar muitos professores, as pessoas que são educadores ambientais, que são educadores de espaços não formais, a cativar esse visitante, cativar essa pessoa que vai participar desse projeto, a levar esse projeto adiante para o resto da vida. E, inclusive, eu como pesquisadora, eu acabei levando esse projeto adiante também na minha vida, porque é uma saudade que eu tenho da minha infância. Eu não tive, infelizmente, convivência com os meus avós, porque quando eu nasci, a maioria deles já era falecido e eu não tinha muito contato com o que é vivo. Tive mais contato com ele agora na vida adulta. Mas eu tinha essa memória da minha mãe trocando coisas com os meus vizinhos. Então, por exemplo, a minha vizinha de frente, ela plantava milho, então quando era época de milho, ela dava a gente milho. E quando tinha chuchu aqui em casa, a gente dava chuchu. Quando tinha goiaba, a gente dava goiaba. E eu sentava na frente da minha casa junto com a minha família inteira para separar polpa e casca de goiaba para fazer doce e os vizinhos pedindo a gente doce. Então eu tinha saudade disso, de ter alguma forma de cultivo na minha casa. E agora, como eu disse, né, aconteceu o processo natural da urbanização, tudo está cimentado, tudo está com piso, e agora eu estou colocando vaso para tudo quanto é lado, colocando planta e fazendo as minhas hortinhas no vaso. E a minha mãe também, principalmente agora nesse período de pandemia, que a gente precisa fazer alguma coisa para aliviar a cabeça, a minha mãe comprou essa ideia também, então nós estamos cheios de planta no espaço que antes tinha a terra mesmo, né? Tinha os barrancos, tinha os canteiros, e estamos cultivando as nossas plantas. E uma coisa também que é muito importante, as crianças, elas se deixam cativar mais por essa ideia, tanto da educação ambiental quanto da botânica, né? Do zelo com a planta, de perceber que a planta é um ser vivo. Quanto menor elas forem. E eu tenho um sobrinho de 4 anos, e aí acabou que, assim, sem querer, o simples fato de eu estar lá mexendo nas minhas plantinhas, mexendo nas minhas coisas, eu comecei a cativar o meu sobrinho de 4 anos
para perceber que planta é ser vivo, para perceber que tem que acondicionar o lixo de forma correta, o que eu uso, né, na minha alimentação ele pode virar adubo. E assim, achei fantástico. Foi uma experiência que eu fui para levar, mas eu trouxe muita coisa para a minha vida, para o meu cotidiano. E vai ser uma experiência que eu vou guardar também para o resto da minha vida e compartilhar com as pessoas que eu tenho contato, com os meus alunos, quando eu tiver meus filhos, meus netos e aí por diante. Ótimo. Obrigado, viu, Natácia? Ótima Eu tua que fala. agradeço a oportunidade. Eu acho que várias pessoas aqui, vários comentários, pessoas se lembrando das suas ações. Ótimo, muito bom. Bom, vamos então passar para o próximo, né? O Valdivino. Valdivino. Não está mais presente. Opa, pode abrir o seu áudio, viu? Acho que ativou. Tá me ouvindo? Isso, estamos ouvindo. Agora sim. Tá ouvindo? Beleza. Então, eu vou querer compartilhar uns slides. Tá, pessoal. Beleza, agora você já vai conseguir compartilhar. Deixa eu ver aqui. Ok. Vocês conseguem observar? Isso, só maximizar, tá ótimo. Aqui um segundo. Isso, foi agora. Beleza. Posso começar? Não pode? 12 minutos, tá? Tá certo. Bom, eu sou Valdivino Domingos de Oliveira Júnior. Eu sou biólogo, trabalho com consultoria ambiental e sou mestrando em produção vegetal, mas com ênfase em ecologia e inventário florestal. E tive a oportunidade, alguns anos atrás, aproximadamente 2017 ou 2007, de participar de um projeto que se tornou o piloto para muita coisa depois que a gente fez na nossa vida e das pessoas. Eu vou falar um pouco disso. Para o capítulo do livro, eu tive dois colegas de mestrado, que é a Roberta Croda Padilha e o Osmani Francisco Pereira de Mello, que auxiliaram e que participaram, a gente escreveu junto, e o Ronaldo Ribeiro de Moraes, que é um administrador e engenheiro de logística também, que participa, que nos auxiliou nesses projetos. Bom, mas esse projeto, ele começou lá atrás, 2007, na universidade, quando nós estudávamos biologia, e teve um grupo de alunos que decidiu que queria fazer alguma coisa, queria fazer algo prático e não sabia o quê. Então, esses alunos são Rodrigo, Wilton, Lindomar, Márcio, Tiago, Valeri, Daiane, eu com o professor Jomar Barbosa, e nós precisávamos fazer algo. Alguns deles trabalhavam numa empresa de bebidas, uma multinacional, e estavam tendo problemas com os recursos hídricos, que é o Ribeirão das Antas, com os remanescentes de vegetação nativa, e nós pensamos assim, vamos tentar recuperar essa área. Só que no nosso entendimento, nós não queríamos só plantar árvores. A gente queria também plantar ideias, plantar sonhos, plantar plantar algo que fosse replicado, que a gente pudesse ter novos projetos. E para isso, o que aconteceu? Falamos que nós precisamos envolver mais gente. Então, quem a gente envolveu? Os ribeirinhos, que seriam beneficiados pela recuperação da área, os funcionários da empresa e alunos de escolas públicas da região, tá? E com isso, o que a gente fez? A gente começa o projeto de recuperação fazendo todo um diagnóstico ambiental da área. Isso aí era a área como era.
uma das partes da área do Rio do Barão, você pode ver que a área de APP totalmente degradada, aquilo ali era um pasto. Conseguimos, com reuniões, apresentar aos envolvidos a importância de que isso pudesse acontecer. Um dos primeiros, isso aqui foi como foi mapeado a área da empresa. Aquelas regiões brancas ali, que está a área 1, área 2, são áreas que a gente teve que ou recuperar ou adensar, recuperar totalmente, plantar totalmente, ou adensar essas áreas remanescentes. A gente tinha mata de galeria e floresta estacional semidecidual. Mas vamos plantar? Tem que ter um monitoramento, tem que ter todo um acompanhamento do que se fez. Então, para isso, como fazer? Gente, vamos envolver educação ambiental. A educação ambiental seria o lastro, o mais forte para que esse projeto se mantivesse, para que essa ideia fosse continuada. Então, quando eu for falar dos resultados, eu vou passar para vocês sobre isso. Bom, com essa história, fizemos um viveiro. Tem algumas imagens do viveiro aí, imagens de algumas mudas. Esses são alguns universitários e alunos das escolas públicas, preparando as áreas. Nesse viveiro, a gente tinha desenvolvimento de projetos no sentido científico, de quebra de dormência de espécies, alternativas para desenvolvimento de alguma espécie. A gente trabalhava muito com piqui e conseguia se quebrar a dormência sem a giberelina. Para quem trabalha nessa área deve saber o quanto é caro. Então, esse projeto propiciou que fosse um laboratório de produção de ciência e, ao mesmo tempo, de educação, trazendo esse aluno para próximo dos técnicos, dos ribeirinhos, compartilhando conhecimento, compartilhando informação, tendo essa capacidade de transformar aquele mundo. Alguns dos resultados que a gente teve, nós sempre participamos, até hoje e sempre, de 2007 até 2020, participa-se de feiras, participa-se de uma trilha que a gente chama de trilha de capivara. Nessa trilha de capivara, os alunos têm contato com várias espécies vegetais, têm contato com a natureza. No final da trilha, na imagem acima à direita, eles levam, cada um deles, uma muda. Essa muda leva a etiqueta biodegradável com o nome de cada aluno. Então, ele começa a ter essa ligação com aquela área que ele está recuperando. Existem também ações teatrais, existem porque existiram e continuam existindo. Ações teatrais, ações ações lúdicas, né? Não só técnicas, e tem surtido um resultado muito legal, porque as turmas, aquele aluno que participou daquele plantio, caso tenha interesse, ele passa a ser o monitor do projeto, ele passa a trabalhar esse projeto com monitoria. E do mesmo jeito com os graduandos, com os estudantes de graduação. Hoje já tem vários que já estão em mestrado, outros que já estão desenvolvendo, trabalhando profissionalmente, mas sempre tem um retorno, porque ficou todo mundo tem uma empatia muito grande pelo projeto, um amor pelo projeto, pelo que foi desenvolvido. Aqui a área, eu acho que dá para observar um pouquinho tem uma área que é uma clareira aí. Essa área é a área de construção da empresa. Aquelas áreas que estavam na mata de galeria já estão bem avançada a recuperação delas, já está já conseguimos comprovar depois desse tanto de ano. Outra coisa que acontece, vários projetos, vários artigos puderam ser desenvolvidos. E a gente está desenvolvendo até outra coisa que comprova essa recuperação da área, que é a recuperação da área, além de trazer melhorias no curso hídrico, no córrego no Ribeirão das Antas, no retorno de espécies da ictiofauna,
mastofauna e por aí vai, na região, com avistamentos e tudo, a gente conseguir um dos projetos, eu trouxe só pela curiosidade, é que a gente consegue, através dessa ferramenta, essa ferramenta chama NDVI, que é uma ferramenta é um índice de vegetação, que a gente consegue provar. Eu peço atenção para vocês, não sei se está dando para enxergar, esse gráfico, essa parte verde do gráfico, existe oscilações, porque existe a época seca e a época de chuva. Mas eu peço atenção para a época dos picos, da parte mais alta, que é a época de chuva. Nós conseguimos observar que de 2007 para cá, e principalmente nos últimos anos, 2015, o aumento da qualidade, da densidade e da reflectância das folhas da região e tudo que refletiu naquele reflorestamento e na educação ambiental. Enfim, para terminar, eu quero dizer o seguinte: a prova de que a educação ambiental transforma mundos é ver vários daqueles alunos do ensino médio, do ensino fundamental, que alguns deles já se dedicam a um trabalho na área de educação ambiental, de meio ambiente, e outros, mesmo não tendo seguido esse caminho, também conseguem, eles passaram a ser pessoas conscientes, pessoas que vão se preocupar, que estão se preocupando com o mundo que as rodeia, ok? E também o resultado prático outro resultado prático, que é o da hora da recuperação, que ela pôde ser realizada e que aconteceu. Então, assim, eu tenho agradecimentos aqui, eu não vou falar cada um, e deixo uma mensagem do Nelson Mandela, que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, e de outro pensador, que é o Alessandro Goiano, professor de história, amigo da gente, que ele fala que a educação e o conhecimento podem produzir uma revolução permanente em qualquer país. Então, assim, eu agradeço a oportunidade, foi muito bom participar de uma obra tão significante e que transcende ao senso comum, tá certo? Obrigado, pessoal. Valeu. Ótimo. Obrigado, Valdivino. Então, agora, a gente abre então para comentários, dúvidas. Algum questionamento. Aí vocês podem usar tanto o bate-papo quanto aqui por áudio. Então, só algumas, antes da gente começar a conversar um pouco mais, queria só destacar, então, que agora é a segunda parte, né, do evento. A gente já teve uma parte à tarde. As duas partes estão, né, a primeira parte já foi gravada, a segunda parte agora. A gente terminou as apresentações, tem um grupo de autores que não apareceu, mas enfim, a gente sabe que acontece, né? A pessoa não consegue conectar, né? Enfim, acontece várias coisas, as pessoas não estiveram presentes. Mas então a gente tem tempo para debate. Então, essa parte vai estar sendo gravada também, e essas duas partes, eu vou disponibilizar no YouTube, vou hospedar no site da editora, e amanhã eu vou mandar, então, um e-mail com alguns links relacionados ao nosso evento, aos próximos eventos, e o link das gravações, tá bom? Também, assim, caso vocês queiram conversar com os autores e não querem usar esse momento agora, ou o autor do capítulo não está online, vocês podem pegar o livro lá no site da editora e entrar em contato por e-mail, né? Todos os autores têm os e-mails ali no fim da obra. Então, você vê que
vocês estão vendo, né, as apresentações, todo mundo bastante solícito, né? E vão te responder. Então, vamos abrir agora para comentários, dúvidas, questões. A Nésia falou aqui, né, durante a fala da Natácia, né, que ela coordenou também um projeto de hortas. Gostaria de fazer um comentário, então. Fala, Pamela, fique à vontade. Eu queria falar um pouco sobre a horta, sobre a experiência que eu tive também com horta. Era um programa que se chamava Programa de Agricultura Urbana e Periurbana, ProAURB, que era um programa de horta pedagógica nas escolas municipais de São Paulo, e onde os professores e técnicos, diretores, a comunidade escolar como um todo poderia participar dessa formação inicial de horta e participar desse projeto em parceria com a Secretaria do Trabalho. E aí eu trabalhava diretamente com a formação desses educadores e educadoras da rede municipal de educação, e era um projeto muito especial, assim, porque era uma saída para os professores, assim, para os funcionários e também para os alunos, para abrir questões para diversas coisas que acontecem no dia a dia dessas pessoas, abrir espaço para falar da vida, da compostagem, do solo, e também sobre os problemas que existem no território para que essa alimentação não chegue com qualidade, com saúde. E a gente tinha isso também muito forte no município, que infelizmente não existe mais, mas eu acredito muito na horta como instrumento de educação ambiental, nesse sentido amplo. Não é a horta só pela horta, pelo alimento, mas também por todas as questões que perpassam até o alimento chegar à boca, assim. Então, de ser de ter esse olhar mais profundo sobre a realidade, foi uma experiência muito especial nas escolas municipais. Muito legal, Pamela. Esse tipo, eu acho que está em alta, né? Tanto a fala da Natácia quanto a sua, acho que representam coisas que a gente está revalorizando, né? Que é tanto a horta, esses espaços dentro da cidade, dentro da escola, dentro de casa, como também um olhar diferenciado, né, para as plantas. Não sei se a Natácia, se ela sabe, eu fiz disciplina sobre cegueira botânica com a Suzana Ursi, né, que a gente conversou um pouco sobre ela, porque eu fiz disciplina. Eu a conheço. Então, eu fiz disciplina com ela, era para mim ter sido aluno de doutorado dela, mas acabou que não deu certo. Mas vamos ver. Só queria registrar aqui, então, as pessoas que colocaram as cidades de onde elas falam. Então, por exemplo, a Rebeca falou que é de Alagoinhas, que eu acho que é a cidade do Zé Antônio também, se não me engano. Keila de Jaú, o Valdivinho, a Cíntia de São Paulo, a Nésia de Uberlândia, Minas Gerais, Renata de São Paulo, o Frederico de Belo Horizonte, que ele participou já durante a tarde, José Augusto de São Carlos, o Bruno, né, autor aqui do livro também, São Bernardo do Campo, o Valdivino, que está falando de Centralina, que fica em Minas, Tamires de São Gonçalo dos Campos, na Bahia, Vitor de Silvânia, em Goiás, Alagoinhas, que é Bahia, né, a cidade também do José Antônio, a Pamela de São Paulo, o Gustavo de São Paulo. Muito bom. Quem colocou aqui para cima, a Natácia está falando de Belo Horizonte. Beleza, muito bom. Eu acho. Quem quer fazer uma pergunta? Madalena. Madalena queria fazer um questionamento. A Madalena está por aí ainda? Aqui. Só um minuto.
Tá um pouquinho baixo, Madalena, mas tá com som, sim. Isso, acho que beleza. Tá baixinho, mas tá ouvindo. Bom, eu sou a Madalena Soares, faço parte da equipe de educação ambiental aqui no município de União dos Palmares, Alagoas. Sou educadora ambiental, trabalho diretamente com as escolas e eu gostaria de conversar um pouquinho e entender melhor sobre, primeiro, para o professor Valdevino, né? Gostaria de saber se essa área que ele recuperou era uma área pública ou uma propriedade particular. E se essa área foi cercada, como foi esse processo? Porque aqui a gente já teve várias tentativas, desde a graduação que eu venho batendo nessa tecla para recuperar essas áreas ribeirinhas, e é muito difícil porque são propriedades pequenas, particulares, e aí eu gostaria de saber se era uma propriedade privada ou não, como ele fez para recuperar essa área. E sobre hortas, é outro grande problema aqui no município, porque como a gente trabalha com 25 escolas, muitas implantam hortas no espaço escolar como espaço educador mesmo, trabalha a horta como espaço educador. Agora, por um certo tempo, depois fica difícil de manter, porque não tem uma pessoa exclusiva para cuidar da horta. Como é um espaço educador, então a gente faz rodízios de turmas para cuidar da horta, mas fica muito difícil manter. Então, eu queria saber como se deu esse processo e o sucesso desse processo. Obrigada. Posso falar sobre... Pode. Bom, o que acontece? Essa área que a gente trabalhou e que continua tendo esse trabalho, ela, de um lado, pertencia a uma grande empresa de bebidas, eu não sei se eu posso falar o nome. Tá sendo gravado, aí vai da sua ciência. Certo, eu não vou falar porque eu tenho contato com as pessoas, mas não tem nada oficial deles. Essa empresa, ela está tendo problemas gravíssimos, que ela depende da água para fazer bebida. E estava tendo um assoreamento gigantesco do lado dela. E do lado dos produtos, e do outro lado existiam produtores médios, pequenos, de médio a pequeno, que também estavam tendo problemas com fiscalização, com legislação. Então, se vocês lembrarem de uma das imagens que eu coloquei, o lugar estava degradado, mas já estava cercado. Por quê? Porque a justiça, os órgãos ambientais já tinham obrigado o pessoal a fazer isso. Então, quando a gente chega oferecendo mão de obra, oferecendo mudas, oferecendo acompanhamento, porque necessita um acompanhamento, laudos de que está acontecendo essa recuperação, ficava fácil desse pessoal aceitar. Então, 100% aceitou, entendeu? 100% aceitou. A outra coisa para dar certo, uma das coisas importantes que eu não falei, que não era educação ambiental, mas que acabou participando disso, porque tinha alunos que aprenderam com isso, a gente fez levantamento dessas áreas, entendeu que fitofisionomia que era, se era algum enclave de cerrado, se era alguma coisa de Mata Atlântica, porque existe na nossa região, tem essa característica transicional. Com isso, a gente foi selecionando as mudas ideais e o acompanhamento é importantíssimo, né? Não adianta plantar lá e deixar. Isso é uma das grandes coisas que acontece problemas. E a gente tem metodologias para isso. Precisando, eu vou deixar o e-mail, é só entrar em contato. Beleza, a minha parte era isso. Legal, Valdivino. Alguém quer falar das hortas? Eu falo. Beleza. O projeto da minha horta na escola estadual, ele não começou comigo, ele começou como uma iniciativa da comunidade escolar, porque tem uma pessoa lá na comunidade escolar que é ex-aluna da escola e tinha ciência de que a escola tinha um espaço vago muito grande.
A escola ela atende mais de 2.000 alunos e o espaço aqui, no início da instituição, ela era uma escola polivalente e ela oferecia, na época, era uma coisa semelhante a cursos técnicos e tinha práticas agrícolas. Então, o espaço para cultivar, ele foi mantido ao longo dos anos, mas ele estava se tornando um espaço que estava causando problemas, porque o mato estava ficando muito alto, os vizinhos ao redor do nosso muro estavam jogando lixo para o nosso lado e ainda tinha o problema da obra do Hospital Metropolitano, que foi inaugurado há poucos anos, que é um hospital de referência. Então, as pessoas passavam ali na obra ou trabalhavam na obra e jogavam lixo para dentro dos muros da escola. E essa pessoa, além de saber esse espaço, de ter essa relação afetiva com a escola, ela também tinha uma ligação com o posto de saúde, porque ela faz uma prática que chama Liancon, não sei se vocês conhecem, é uma prática semelhante ao Tai Chi Chuan, é como se fossem os movimentos de luta arte marcial chinesa, que é feito bem vagarosamente. E nessas discussões lá do grupo de Tai Chi Chuan, ela começou a discutir a possibilidade de fazer cultivo, ela gosta muito de cultivar, ela fez curso de paisagismo, então ela conseguiu juntar as pessoas do posto, no caso foi a nutricionista do posto, a associação de bairro e o diretor da escola. E essas pessoas se articularam, entraram em contato com a Emater, que é uma empresa aqui do estado de Minas Gerais, que cuida de atender a população em relação a práticas de cultivo para pequenos agricultores, principalmente. Então, a escola entrou com espaço, essas pessoas da comunidade escolar, elas entraram como força de trabalho, veio 2 técnicas da Emater para poder avaliar o terreno, inclusive questão da inclinação, quais ajustes teriam que ser feitos no solo. E as pessoas que vieram para trabalhar na horta foram selecionadas pelo posto de saúde, ou por causa das suas demandas nutricionais, ou por causa das suas demandas psicológicas e psiquiátricas. E aí era uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, que não foi o objetivo do trabalho, mas foi uma das coisas que a gente percebeu também, que o espaço da horta, ele funciona como um espaço de terapia. E essa terapia não é só para adultos, terapia é para as crianças também. Porque quem está mais no cotidiano escolar, né, que o pessoal chama de chão de escola, mas eu odeio essa expressão, prefiro base da escola, sabe que os meninos vêm com muitos problemas a serem resolvidos da família, que a família não se atenta, que a família não resolve, não dá importância. E geralmente são meninos que têm dificuldade de aprendizagem e são crianças também que têm dificuldades em relação ao seu comportamento, né? Geralmente são crianças agressivas, que não obedecem ao professor. E nas oportunidades que eu pude descer na horta da escola, eu percebi uma mudança de comportamento desses alunos. Aquele aluno que era o mais arteiro, era o aluno que mais trabalhou na horta, era aquele que queria fazer tudo. Ele queria regar, ele queria carregar terra, ele queria carregar esterco, ele queria carregar tudo, fazer tudo. Tudo, tudo, tudo. Aquilo ali, para ele, foi um momento de libertação. E depois que nós tivemos todo esse aparato, a gente conseguiu organizar o terreno, selecionamos as espécies que nós iríamos cultivar. A maior parte desse cultivo ficou por conta da comunidade. Nós também tínhamos funcionários que ficavam por conta, e aí essa questão de administrar a horta, eu dependi muito da administração do meu diretor. Nós tivemos muita dificuldade. Eu tive dificuldade com os meus colegas, que os meus colegas não aderiram. Não aderiram ao fato, primeiro, de eu estar estudando, né? De eu ter concluído a pós-graduação, depois concluído o mestrado e estar fazendo coisas diferenciadas lá na escola. Não tive uma boa adesão também em relação a liberar esses alunos, então tem que ser um projeto, tem que ser construído com a equipe da escola, não adianta muito você querer fazer tudo sozinho, porque se você for usar só seu horário de aula, vai ficar muito complicado.
você precisa de ajuda de alguém também para estar descendo com os alunos, porque você não consegue descer com uma turma de 30, 40, 50 alunos, dependendo da realidade da escola, porque eu já vi turmas de 50 alunos. Porque, principalmente quando os meninos são menores, sexto, sétimo ano, eles vão querer correr pelo espaço. Porque geralmente eles ficam confinados, ou dentro da sala, ou dentro do pátio, ou às vezes também na própria residência, que hoje muitos moram em apartamentos ou em casas pequenas, porque as construções estão sendo feitas assim. E a primeira reação que eles têm é: tô livre, e sai correndo. E nesse sair correndo, eles pisoteiam as plantas, e aí a horta não vai para frente. E também pisoteia o solo, né? O solo fica muito compactado e atrapalha no desenvolvimento. Então, você tem que levar o grupo aos poucos. É um processo longo de você adaptar os alunos a esse espaço, de ensinar onde que tem que andar, como fazer as atividades, que muitos também não têm esse hábito, né, de, às vezes, estar fazendo alguma coisa em casa que exige uma motricidade mais fina e não sabe nem como que pega numa ferramenta, não sabe como que pega num regador, se molha inteiro para poder pegar uma água na torneira. Então, você tem que ter paciência com isso tudo, avisar a família que o menino vai chegar molhado, que o menino vai chegar sujo, ter a colaboração dos colegas também, que vai ter um atraso na aula, vai chegar um menino lá sujo de terra, vai sujar o material. Então, tudo tem que ser uma conversa e, principalmente, não esperar que o resultado seja imediato, e também não esperar que esse resultado da própria produção da horta seja também um resultado imediato e que vai dar certo, porque pode acontecer praga, pode acontecer algum problema climático, pode acontecer algum problema na administração dessa horta que você não consiga cuidar dela da forma devida, ou simplesmente algum problema do próprio organismo que está ali plantado, que não vai conseguir se desenvolver. Então, tudo isso você tem que levar em consideração quando você faz esse projeto da horta. Eu também tive muita dificuldade em relação a manter essa questão de levar os meninos. Foi um projeto que ficou muito interrompido. Para fazer minha pesquisa, eu consegui fazer esse processo de levar os alunos, mas eu não consegui depois dar muita continuidade, porque não sei como é que funciona nas outras redes, mas na escola estadual aqui de Minas Gerais, a questão de escolha de turmas, escolha de cargo, ela se dá primeiramente por quem tem mais tempo na escola. E aí, como eu desagradei os meus colegas ao fazer algo diferenciado, eu não consigo mais pegar turmas aonde eu poderia estar trabalhando esse conteúdo da horta. Eu me dispus a ajudar os outros colegas que quisessem, mas como teve esses contextos de greve, agora veio a pandemia, eu não consegui também dar um direcionamento para os meus colegas fazerem as atividades, mas há pessoas lá na escola que têm esse interesse. E é completamente diferente do projeto de horta que existiu na escola que eu trabalho, na rede municipal de Belo Horizonte. Inclusive, se não fosse a pandemia, eu ia tentar dar continuidade dessa ideia de fazer um projeto de horta nessa outra escola, porque lá nessa outra escola, na rede, né, de Belo Horizonte, dependendo da equipe que você trabalha, você tem mais liberdade de fazer algumas escolhas. Então, por exemplo, na escola nós somos 3 professoras de ciências, que eu leciono biologia e ciências. Uma é pedagoga, porque ela leciona até o 6º ano. Aqui alguns professores que não são biólogos lecionam no 6º ano, na rede de BH, mas ela leciona à tarde e também é super ligada nessas atividades de educação ambiental. Eu até propus, né, de fazer um projeto em conjunto com ela fazer à tarde e eu desenvolver de manhã. E de manhã nós somos 2 professoras. E eu consigo conversar com essa minha colega, apesar dela ter a preferência de escolher primeiro, de negociar: olha, vamos fazer diferente? Ou vamos dividir todos os anos para todas nós? Ou então a gente conseguir acompanhar um grupo de alunos em todas as etapas que eles têm com a gente no turno da manhã. Então, é diferente,
sabe? Depende muito do grupo que você trabalha, da direção que você tem, dos seus colegas de área. Então, eu não tenho uma solução pronta, mas eu recomendo que você procure ajuda da comunidade escolar, porque trazer a comunidade escolar para a escola é um benefício para a escola inteira, para qualquer coisa que a escola queira fazer posteriormente. E apoio das empresas que dão esse suporte para pequenos agricultores e procurar também saber se tem algum projeto dentro da Secretaria de Educação ou dentro da Secretaria de Meio Ambiente aonde você poderia ter acesso a técnicos ou até a verba para estar tocando esse projeto adiante, porque queira assim, queira não, ter uma horta, ela demanda recursos financeiros, porque você tem que comprar muda, comprar semente de tempos em tempos, nem sempre você consegue dar continuidade na horta, reproduzindo aqueles organismos que você tem ali, você precisa de ferramentas, às vezes você precisa, dependendo do terreno, de passar um trator para estar nivelando o solo, você precisa fazer alguma pequena obra hidráulica, né? Então, procurar esses parceiros é muito importante para que você consiga levar o projeto de horta de uma forma mais constante. E os pais vão adorar participar da vida escolar dos filhos. Isso aí, aqueles que se dispuserem, você pode ter certeza que eles, de fato, vão pegar aquilo ali com muito carinho e amor para fazer. Muito bem, Natácia, parabéns pela sua fala, acho que vai ajudar bastante a Madalena. Queria só registrar, então, mais algumas presenças. Karina, de Suzano, Michele, do Rio Grande do Sul, Karine, de Paranaguá, no Paraná, o Emanuel, também, de Alagoinhas, né, Alagoinhas em peso, a Érica, que é de Suzano, e também nossa autora. Deixa eu ver mais aqui. Teve a Andriele. Desculpe se eu estiver falando errado, eu não estou achando a mensagem. Andriele. Ela falou que é aluna do curso de Biologia da UERJ, né, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria citar, porque na UERJ, tanto a UERJ quanto a Rural, né, do Rio de Janeiro, elas têm um projeto de educação ambiental voltado para morcegos, que chama Morcegos na Praça. É desenvolvido por umas amigas. Mês passado eu participei de uma mesa redonda organizada por elas. Quem quiser ler sobre esse projeto, a gente tem um livro sobre morcegos no site da editora. Lá fala desse projeto. É um projeto bem interessante, viu, André? Lá da UERJ e da Rural do Rio. É muito bom, gente. Estou gostando muito desse nosso debate. Até nessa mesa redonda, teve agora eu não me lembro o nome dela, mas uma pessoa que mora na cidade do Rio de Janeiro e desenvolve um projeto numa comunidade. Então, a escola, né, ela foi desenvolver esse projeto na escola e ela demonstrava, assim, várias coisas que a Natácia falou, assim, de ter que avisar, olha, hoje as crianças vão sujar, né, mas até que os pais não participaram tanto, mas as crianças, né, as crianças participando muito e também, além da horta, também fizeram também o jardim da escola. Então, são coisas aí. Bom lembrar também que a horta permite um trabalho bastante interdisciplinar, né, entre outras coisas, de educação também nutricional, né, que é importante. Também está em alta a discussão sobre as plantas alimentícias não convencionais, as PANCs, né? Tem uma amiga minha que tem um canal no Instagram que chama Mato no Prato. Então, ela mostra praticamente todos os dias uma planta diferente. É bem interessante. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma questão, comentário? Enquanto as pessoas vão pensando, eu queria pedir para vocês abrirem suas câmeras para a gente tirar um print aqui da tela. Né? Eu nunca lembro de fazer isso, aí hoje eu falei, hoje eu vou fazer. Fica um registro interessante nosso, né? Opa. E vamos lá, tá? Mais uns 10 já dá. Vamos abrir mais umas pessoas aqui embaixo. Ó. Todo mundo arrumando cabelo, tudo descabelado.
Nossa, eu tô muito descarado. Valdir, você estava falando aí do projeto interdisciplinar na Horta. Eu ainda não estou fazendo as minhas turmas que eu tenho hoje, que hoje a maior parte das minhas turmas é nono ano, que eu estou buscando o que extrair, como extrair de forma alternativa, porque eu não sou química, eu sou bióloga, eu tenho técnica em química, eu domino técnica, mas eu tenho que saber o que dá para fazer com o quê. O dia que eu descobrir isso, eu vou endoidar meus colegas de novo, que aí eu vou começar a fazer bagunça na sala. É uma Os boa. meninos vão amar e os meus colegas vão começar a ficar bem bravos de novo até reacostumar. Acho que agora já estão acostumando que eu vou fazer bagunça, que eu já faço normalmente. Bom, sem citar a marca, mas é que nem propaganda de sabão em pó, né? Se isso já faz bem, né? Diria em Minas que a gente aumenta a imunidade. Beleza. Gente, Exatamente. mais alguma dúvida, alguma questão, comentário? Se vocês quiserem fechar as câmeras, agora eu já tirei o print. Ah, mas eu não estava de cabeça baixa na hora do print. Ah, eu tirei um só, olha, eu sou meio lerdo. Mandei no bate-papo. Ah. Não sei, será que saiu pra gente? Bom, é isso, né, gente? Eu acho que a gente teve um dia bem produtivo. De tarde a gente teve, uma hora que eu vi, tinha 73 pessoas presentes. Hoje à noite eu vi pelo menos até 36. Então, assim, eu acho que foi um super sucesso, fiquei muito feliz. Então, queria agradecer a presença de vocês, agradecer a presença dos autores que comunicaram os seus projetos, seus capítulos, né? Eu queria também convidá-los para os nossos próximos eventos, né? Há a possibilidade de participação gratuita, também aí com certificado, apresentando trabalhos. Então, a ideia é como eles fizeram, quem for participar do próximo seminário também pode fazer. É só olhar lá nas normas do evento, que tem lá explicado como vocês podem mandar o resumo. O resumo é uma coisa bem simples, né? Um parágrafo. Né? E, então, queria agradecer, falar então que a gravação vai ficar disponível e vocês precisando, tem os nossos contatos no final do livro, lá no Item Autores. Vocês encontram nossos e-mails, nossas formações, currículos e por aí vai. Então, queria agradecer. Também foi ótimo ver vários de vocês, vários autores que a gente não conhece, né? Conhece só pela internet. Continuo conhecendo só pela internet, né? Mas pelo menos agora tem uma visão mais humanizada, né? Então, obrigado, viu, gente? Boa noite e, se possível, fiquem em casa. Tchau, tchau.